Mais um mês chega ao fim e você se pergunta: para onde foi todo o meu salário? Você sente que está sempre poupando, mas no fim do mês a conta não fecha. Sente que está em uma corrida injusta entre poupar dinheiro ou pagar as contas. E por mais que tente controlar seus gastos, você nunca sabe ao certo com o que você gastou o seu dinheiro. Se você se identifica com esse exemplo, eu recomendo fortemente que você fique até o final do vídeo e descubra de uma vez por todas como equilibrar suas finanças de forma que você consiga pagar suas contas, juntar um dinheiro e ainda sobrar para você aproveitar. Porque afinal não é sobre você juntar tudo que sobra, mas sim sobre conseguir conciliar suas finanças com suas necessidades e objetivos. Ou seja, o orçamento familiar não é sobre restrição, mas sobre planejar a sua própria liberdade. Para falar sobre orçamento familiar, precisamos primeiro entender o que é a educação financeira. A educação financeira é basicamente você aprender a cuidar do seu dinheiro de forma inteligente. É saber como gastar sem se endividar, como economizar para o futuro e como fazer o dinheiro trabalhar para você através de investimentos. Para conseguirmos colocar em prática essa educação financeira, esse gerenciamento, é importante termos um bom conceito do que é o dinheiro, termos o ponto de vista correto sobre ele. É comum nós vermos nos nossos meios sociais pessoas que têm a tendência de gastar logo que recebe o salário e no fim do mês ficam contando moedinhas, esperando a próxima vez que vai receber para pagar as dívidas que acabou fazendo no mês anterior, pois não conseguiu gerenciar corretamente o dinheiro que recebeu. Esse exemplo é muito comum hoje em dia, e o fato de a pessoa não perceber que essa é a principal barreira que impede ela de alcançar sua liberdade financeira é o grande motivo de que muitas pessoas acabam endividadas, mesmo recebendo aumentos e salários maiores. Muitas pessoas não têm o hábito de anotar seus ganhos e gastos mensais, ou quando anotam é apenas um registro do que aconteceu no mês, não é exatamente um controle. O orçamento financeiro é justamente o contrário. Ele é um mapa que nos guia para conseguirmos chegar em nossos objetivos ao final do mês ou um período ainda maior. O primeiro passo para esse controle seria fazer um raio-x financeiro. O raio-x financeiro é basicamente você anotar na ponta do lápis minuciosamente todos os seus gastos. Nesta etapa, é extremamente importante ser específico, pois dessa forma saberemos exatamente para onde o dinheiro está indo. Além dos gastos, também são anotados os ganhos, que podem ser especificados caso haja alguma outra fonte, além do salário. O segundo passo é usar um método para dividir e categorizar as suas despesas. Um método amplamente conhecido para conseguir fazer um orçamento financeiro familiar é o método 50-30-20. Antes de explicar esse método, é importante deixar claro que cada pessoa tem necessidades e gastos diferentes. Tendo isso em mente, pode ser que você que está assistindo o vídeo sinta a necessidade de colocar subtópicos aos tópicos que serão apresentados, para que possa ficar mais específico e personalizado de acordo com as suas necessidades. Isso também pode te ajudar a conseguir ver de maneira mais clara para onde exatamente está indo os gastos e conseguir identificar pontos de melhoria. Mas afinal, o que seria o método 50-30-20? Este método se trata de você fazer a divisão de seus gastos em 3 categorias principais. A primeira é necessidades básicas, a segunda é estilo de vida e lazer e a terceira é futuro. Neste método, cada categoria tem uma porcentagem que será utilizada dos seus ganhos, sendo 50% destinada às necessidades básicas, 30% para estilo de vida e lazer e os 20% restantes serão destinados à categoria nomeada futuro. Agora vamos entender melhor sobre o que se trata cada um desses tópicos. A categoria das despesas nomeada necessidades básicas são os gastos que não podemos excluir de nossas vidas, como por exemplo a conta de água, a conta de luz, o aluguel ou parcela de um financiamento de uma casa, o gás e por aí vai. Pode ser as chamadas despesas fixas,
que não são mutáveis durante o mês. Os itens da categoria necessidades básicas não podem ser excluídos, pois, como diz o nome, são necessidades básicas, mas nós podemos fazer melhorias e procurar opções mais baratas. Um exemplo disso seria a opção de renegociar o valor do plano de internet do celular ou da sua casa. Um outro exemplo seria em questões de mercado, optar por marcas mais baratas, caso haja essa possibilidade. O outro tópico é o estilo de vida e lazer. Estes gastos não são considerados essenciais como os do item anterior. São gastos em itens porque gostamos e sentimos que faz a diferença na nossa vida, como por exemplo assinaturas de streamings, mensalidades em algum lugar privado, áreas de lazer, gastos que fazemos para nós e para nos divertir e comermos fora com a família. Antes de gastarmos inteiramente a porcentagem destinada a lazer e à família, é importante analisarmos se é possível salvar alguma parte por meio de escolhas inteligentes e substituições mais econômicas, pois dependendo de onde você se encontra financeiramente, a sua prioridade agora é sair do vermelho ou conseguir fazer uma reserva de emergência. O ideal seria ter guardado cerca de 6 vezes o valor de todas as suas despesas, para que caso algum imprevisto aconteça, você tenha tempo de se planejar e se reorganizar com calma. Para um barco, por exemplo, conseguir chegar ao seu destino, o capitão precisa muitas vezes ajustar as velas e recalcular melhor a rota ao se deparar com o imprevisto. O mesmo acontece em nossa vida financeira. Infelizmente, imprevistos acontecem e precisamos estar preparados para eles. Nestes casos, é importante avaliarmos nossas despesas e identificarmos quais os pontos que podem melhorar. Mudar alguns hábitos pode fazer a grande diferença no fim das contas. Pode ser, por exemplo, que você tenha o hábito de pedir comida por aplicativos ao invés de preparar as suas próprias refeições. Uma forma de melhorar esse ponto seria preparar marmitas e deixar pronto durante a semana. Isso supriria a necessidade de ter uma refeição pronta na hora e salvaria alguns reais ao fim do mês. Outro exemplo também seria optarmos por cancelar alguns planos de TV a cabo ou streams que não usamos. Hoje em dia, muitas pessoas não têm o hábito de assistir TV, preferem navegar na internet pelo celular. Se esse for o seu caso, seria interessante considerar excluir a maioria ou todos os planos de canal de televisão ou streams. Outro exemplo pouco comentado seria o de anualidade de academia. Temos o hábito de fazer várias promessas. Uma delas é entrar em forma. E como forma de não acabar desistindo, optamos por pagar o plano anual da academia. É claro que, assim como os tópicos anteriores, é um assunto pessoal. O importante é sabermos identificar se estamos tomando uma atitude por impulso ou de forma racional. Um ponto de melhoria interessante neste caso seria optar por fazer caminhadas pela rua ou malhar em casa. Dessa forma, você estaria estabelecendo um hábito saudável e entenderia se haveria ou não a necessidade de incluir o plano da academia nos seus exercícios. Outro hábito de economia interessante seria optar por ir a pé ou de bicicleta a lugares próximos, que normalmente você vai de carro. E estes tipos de adaptações podem parecer simples e até banais, mas ao fim do mês podem ser a peça-chave que faltava para a virada do jogo e sair do vermelho. Por fim, falaremos agora do tópico futuro. Neste item, colocaremos o dinheiro destinado a juntar numa poupança, investir ou quitar alguma dívida. Assim como os tópicos anteriores, ele pode ser personalizado. Nele pode ser incluso uma viagem em família, a realização de algum sonho ou um evento importante. Neste tópico também está incluso a poupança de emergência, que não tem um fim específico, sendo utilizado somente em uma necessidade extrema ou imprevisto. Espero que com esse vídeo você possa ter entendido melhor
como fazer uma boa organização financeira das suas despesas familiares. É importante ter em mente que para essa gestão funcionar, você precisa estar comprometido a registrar e controlar suas finanças, pois essas ações podem afetar positivamente a sua situação atual e futura. Lembre-se que alcançar a liberdade financeira e se livrar das dívidas não é um sonho ou milagre, se trata de gestão inteligente e priorizar o que é mais importante. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Ele faz parte do projeto de extensão da Universidade Unicesumar. Eu sou a aluna Gabriele Beatriz Veiga Lucato, da Polo de Praia Grande. Convido você a acessar o nosso formulário e preencher o feedback para sabermos pontos de melhoria e o que foi alcançado. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor sobre a educação financeira e o orçamento familiar. Sem mais delongas, me despeço aqui. Tchau, tchau!